E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do IFCast, o podcast oficial da IFMSA Brasil Uniderp. Meu nome é João Paulo Machado, atualmente eu estou no terceiro semestre de Medicina na Uniderp e sou o atual diretor do Comitê Local de Educação Médica na IFMSA Brasil Uniderp, fechou? Bom, hoje a gente vai iniciar com um papo muito legal, né? Um início de ciclo, então uma coisa que a gente não podia deixar de lado é falar também sobre o início do nosso ciclo na medicina e do ciclo de vocês. Então, o tema do nosso episódio hoje é Entrei na Med, e agora? Bom, e para acompanhar o nosso episódio, a gente tem três convidados muito especiais com a gente. E o primeiro deles é o Rodrigo Teodoro Pires. O Rodrigo é acadêmico do segundo semestre de Medicina na Uniderp. Ele é coordenador local da IFMSA, diretor da Sinuca da Atlética e estagiário de futsal também na Atlética Hematoma. Fechou? Rodrigo, bem-vindo aí. Nosso segundo convidado é o Samuel Cordeiro Moro. Ele é acadêmico do quinto semestre de Medicina na Uniderp, membro fundador da Liga de Reumatologia, a LARU, membro fundador da Liga de Raciocínio Clínico, a LARC, e membro fundador da Liga de Neurociências Link e também participante do grupo de pesquisa GPITS. Falei certo? Falou certo. Então, beleza. Bom, nosso terceiro convidado, que vai compor a mesa aqui, é o Matheus Budib. O Matheus é acadêmico do 11º semestre de Medicina na Uniderp, é membro fundador da Liga Acadêmica de Psiquiatria na Uniderp, a LIAP, presidente atual do Centro Acadêmico de Medicina Uniderp, né, o CAMU, na gestão de 2020, membro fundador e diretor de estágio na regulação da Liga Acadêmica de Trauma e Emergência, LAT, em 2022, e tem muito mais coisa aí que eu acabei reduzindo um pouco para deixar essa parte mais restrita. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado. Pessoal, então, bom, é uma honra estar aqui com vocês. A gente vai iniciar esse papo aqui abordando um pouco mais sobre esse início da medicina, como que funciona esse ciclo e como que foi para cada um de vocês, o que a gente tem de dica para passar também para quem está entrando agora ou quem for assistir o episódio futuramente, certo? Antes de tudo, eu queria dizer que a gente da IFMSA está preparando uma jornada acadêmica muito legal, específica só para os calouros. Então, você que é calouro, que entrou agora ou que entrou no semestre passado e está indo para o segundo semestre, igual a turma do Rodrigo, a gente está preparando a jornada de sobrevivência do calouro na medicina. Então, a gente está preparando ela para ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. A gente vai abordar muitos temas legais, então a gente vai aprofundar muito mais sobre tudo que a gente está comentando aqui e trazer também vários convidados que vão ser muito bacanas. Vai ter sorteio, vai ter brinde para todo mundo participar. Então, fiquem ligados no nosso Instagram aí da IFMSA Brasil Uniderp, que a gente vai divulgar mais informações em breve. Fechou? Bom, agora que foi feito o merchan, a gente quer comentar um pouco também sobre como que é a história de cada um. Eu vou começar primeiro pelo Rodrigo, que iniciou faz pouco tempo aí no segundo semestre. E cara, como é que foi para você? O que você achou desse início na medicina? Como que foi esse período pré-entrada? Como que você se sentiu a partir do momento que você entrou ali no curso e viu, cara, realmente tô no curso? Foi uma novidade muito grande, né? Eu fiz 3 anos de cursinho, então quando entrei na faculdade teve muita novidade. Basicamente você sai de um método diferente de ensino, que você está no cursinho, que é um método tradicional, para um método diferente na faculdade. Só que o acolhimento dos veteranos em si, para mim, foi muito especial, porque eu já tinha alguns amigos que fizeram cursinho comigo e que já estavam na faculdade. E aí eles conseguiram me enturmar bastante, consegui já participar de alguns esportes na atlética, então foi algo especial. Mas foi assim, muito difícil também na parte de ensino, porque era muito novo, então você tinha muito medo de como que ia acontecer as coisas. Só que você tem que dar tempo ao tempo, né, e ir acostumando com a faculdade. Cara, e assim, uma coisa bacana a gente comentar que você falou agora dessa dificuldade no início com o ensino, uma coisa assim, muito impactante que aconteceu na sua turma foi que teve uma troca no modelo de ensino lá da universidade que a gente estuda, né, que é a Uniderp. Então, bom, para quem não entende, antes a gente tinha o modelo PBL, que é o Problem Based Learning, e agora eles mudaram para o modelo mais mixado, né, que é o TBL, que é o Trouble Based Learning. E você pode explicar um pouco pra gente como é que funciona o TBL? Você que tem mais propriedade? Sim, agora eles dividiram, né? Tá 50-50. E o TBL, basicamente, né? Ele é uma aprendizagem baseada em grupos. Então, eles diminuíram um pouco a carga horária que vocês tinham, né, no PBL e somaram com o TBL. E o TBL, o que acontece? Eles disponibilizam um artigo pra gente sobre algum conteúdo. E aí, nesse artigo, a gente tipo, estuda alguns dias antes e aí a gente vai no nosso horário e faz uma prova sozinho. E aí depois que você faz a prova individual, você faz uma prova em grupo. E aí quando você faz essa prova em grupo, você discute o assunto com a turma, porque às vezes
a minha opinião não é a mesma que a sua, e aí a gente acaba discutindo e vendo quem está mais correto. E acho que a principal ideia é praticamente levar uma opinião mútua entre todos, né? Conseguir fazer que todo mundo esteja de acordo e aprender mais. E eu achei um método melhor, porque acaba que não fica tão maçante só o PBL. Faz alguma coisa diferente, entendeu? E aí também faz com que a gente estude mais através de artigos, livros, porque às vezes no PBL fica um pouco maçante. Entendi. Bom, então, para falar e entender um pouco mais como é que funcionava o PBL antes, eu vou chamar o Budilli, que tem mais experiência aqui do que todo mundo na mesa, né? Para ele explicar um pouquinho pra gente. Cara, explica aí, o que é o PBL em si, né? Como que funciona essa metodologia? Basicamente, né, o PBL você vai lá, tem uma tutoria, e daí nas tutorias eles trazem os problemas para você. Então, você tem 2 tutorias na semana, cada tutoria você abre e fecha os problemas, e é basicamente o que vocês já fazem, né? Vocês fazem tutoria ainda, mesmo estando no PBL. Só que, querendo ou não, a gente trabalha só em tutoria, então é mais focado no aluno estudar, e no aluno aprender a estudar também, aprender a ir atrás dos problemas, né, dos objetivos que são traçados durante as tutorias. E a gente vai lá e discute sobre os casos clínicos que são trazidos. Então, discute desde a parte básica, né, ou quando está entrando na faculdade, a parte de fisiologia, né, tanto quanto a parte avançada. Então, lá na frente você discute sobre realmente o caso clínico. Então, tá com essa doença. Então, por que é essa doença? Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou abordar, entendeu? Bom, para quem não conhece, né, o Samuel, ele sempre está aí nos grupos de auxílio com o pessoal, está sempre ajudando todo mundo que entrou ali e está um pouco perdido, que querendo ou não a gente fica perdido, né? A gente entra na faculdade e é um mundo completamente novo, né? No cursinho a gente está ali naquele ambiente controlado, que muitas vezes quem já está há um bom tempo acabou se acostumando e acomodando com aquela rotina e muda para um sistema completamente diferente. E você que sempre está nessa fase de auxílio, aí, nessa etapa de ajudar todo mundo que entrou, o que você achou dessa diferença do PBL para o TBL? Foi mais difícil de auxiliar essa turma nova? Ou ainda dá para auxiliar? Porque, querendo ou não, a base do conteúdo sempre vai ser o mesmo, mas a rotina altera um pouco. O que você achou disso daí? Primeiramente, assim, eu achei... Quando eu entrei direto na faculdade do ensino médio, então foi um baque para mim enorme, por conta que eu vivenciei meus 2 últimos anos de escola online, quando a pandemia. Eu ainda peguei um pouquinho da faculdade na pandemia, onde a gente fazia as tutorias, não era online, mas era de máscara, distanciamento, tudo. Então eu entrei com um baque, falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Então eu demorei para pegar o gancho, para entender o que era o PBL. Ainda mais agora que a faculdade proporciona a parte do acolhimento ao calouro, aquela semana de acolhimento, que é uma forma fantástica, que eu não tive a oportunidade de ir. Então eu entrei para fazer uma tutoria sem saber o que era uma tutoria, sem saber o que eu estava fazendo ali. Eu entrei, sexta-feira era a abertura de um módulo, segunda-feira já começava. Falei assim, o que eu vou fazer? Então aí eu comecei a conversar, conversei com uns amigos que já estavam também. Então eu fui aos poucos e tentando evoluir na forma de estudo e tudo. E agora desse modelo do TBL, como eu sempre, depois que eu terminei meu primeiro semestre, eu já fiz o intuito desse grupo de auxílio, por conta que se eu fiquei perdido, imagina as outras pessoas que vão estar entrando na mesma situação que a minha. Então eu fiz esse grupo para tentar auxiliar o pessoal nesse momento. E quando entrou essa nova matriz do TBL, eu falei assim, o que é o TBL? Eu fui perguntar meses atrás uma caloura, que eu acho que é da turma até do Rodrigo, assim, o que é o TBL, o que faz, como que é a avaliação. Tipo assim, uma maneira que eu ia demorar mais para adaptar agora que eu já me adaptei com o PBL. Então, foi um baque para mim, para tentar até auxiliar, porque teve gente que começou a perguntar e mudou bastante coisa. Como exemplo, a gente tinha as matérias, HG, tudo, PNESC, aí de repente muda, aparece lá um CETESC. Fala assim, o que é um CETESC? Eu comecei a ver mais o conteúdo, a procurar mais sobre o TBL, que até a própria faculdade, o CURI, que é o coordenador do curso, mandou uns artigos para a gente entender o que era o TBL mesmo, para tentar auxiliar mais. Mandou para o centro acadêmico, tudo para ter noção. Então eu acho que foi um grande baque para mim,
não só para mim, mas para todo mundo que estava entrando. Então agora eu tô conseguindo me adaptar mais a tanto ao PBL e ao TBL para auxiliar mais ainda os calouros. Entendi. Rodrigão, cara, e nessa questão de diferença de estudos, né? Porque você vive um pouco dos dois mundos, né? Não é nem só TBL, nem só PBL. Tem um pouco de tutoria, tem um pouco de TBL em si, que são as provinhas com base em artigos que são enviados previamente para vocês darem uma estudada, mas como que funciona a rotina de estudo? É muito diferente dessa parte do PBL? Porque assim, dentro das tutorias, a gente, querendo ou não, vai norteando tudo em cima daquilo que a gente vai falar nas próximas tutorias. E dentro desse mix aí, do sistema que você está vivendo, como é que funciona? Cara, então, é tudo muito amarrado, sabe? Geralmente, o TBL, ele tenta abordar algum assunto específico que nós estamos tendo nas tutorias. Então, por exemplo, no último módulo, a gente viu um pouco sobre digestão e absorção, que era um antigo módulo de metabolismo de vocês. Só que a maioria dos módulos eles cortaram no meio, dividiram. Lá a gente teve um TBL que falou sobre gastrectomia total. E aí teve um problema na tutoria nossa que era sobre gastrectomia total. Então basicamente eles tentam amarrar um pouco a tutoria junto com o TBL. Que aí não fica, por exemplo, você não fica com a mente muito dispersa, você fica com o conteúdo conectado. Então é basicamente isso. E eu, especificamente, vivendo a parte do PBL, que é o que você só tem, eu prefiro o jeito que é hoje, PBL e TBL. Eu acho que é uma metodologia que acho que ensina mais, ajuda a aprender mais. Principalmente porque eu vim do método tradicional, né? Todo mundo aqui veio basicamente. Então a gente consegue comparar um pouco. Legal. Bom, só para o pessoal entender, assim, quem está indo do 0 e está começando a entrar agora, né? Pelo menos nas turmas PBL funcionou assim. A gente pegou, entrou e nós temos 2 tipos de módulos, né? Que são os módulos longitudinais e os módulos temáticos. Os módulos temáticos, eles variam ao longo do semestre. Então, no primeiro semestre, se eu não me engano, eram 3, agora mudou um pouco a grade, mas eram 3, que era a introdução ao estudo da medicina, aí a gente entrava em funções biológicas e, por último, a gente tinha o módulo de metabolismo. Esses módulos, eles duravam ali cerca de 1 mês e meio, 2 meses, e assim que acabava um, começava o outro. E esses, vamos dizer assim, são os módulos com conteúdos temáticos em si, como o próprio módulo diz. Então, a gente vai variando o que vai sendo estudado neles de acordo com os objetivos daquele módulo específico que o coordenador daquele módulo determina. Além desses 3, nós temos outros 3 módulos que são o PNESC, que, bom, sendo mais chulo ali na minha fala, é o módulo de postinho, o módulo que a gente vai na unidade básica de saúde, que a gente aprende mais um pouco a vivenciar esse ambiente da prática da saúde dentro do SUS. Outro módulo que a gente tem é o HG, que é o Habilidades Gerais. Nesse a gente aprende várias coisas, né? Desde leitura e interpretação de artigos, até utilização de informática, como que a gente utiliza Excel, bom, outras coisas, utilização de plataforma de pesquisa, como que a gente pesquisa um artigo no PubMed, esse tipo de coisa. E a gente tem habilidades médicas, que é justamente como o próprio nome diz, onde a gente vai aprender ali algumas técnicas e habilidades que vão ser exigidas da gente ali na prática da medicina. Budimir, então, chegando nessa parte aí de habilidades médicas, cara, conta pra gente como que foi aí essa questão de elaborar esses estágios, elaborar esses eventos que você está sempre à frente, né? Dentro do Jammu também, essa parte que o Camus sempre elabora e está sempre à frente, de fornecer para o pessoal algo além daquilo que a formação está oferecendo. Então, sempre trazer novas oportunidades. Como que funcionou? Da onde que surgiu essa ideia? Você pegou o trem andando já com outra pessoa que entregou o cargo para você? Como que funcionou? Acho que é um pouco de tudo, sabe? Eu sempre achei que a gente precisa ter uma formação multi, né? Então, não necessariamente só ficar focado nas coisas que a faculdade proporciona, né? Mas também trazer coisas a mais para todo mundo, né? Tanto para os acadêmicos, para toda a esfera. Querendo ou não, no centro acadêmico, né? Quando eu entrei na faculdade, estava acontecendo o primeiro Jammu que teve, foi em 2019. Que daí teve 2019 e depois não teve nenhuma outra jornada, né? Então, acho que foi o primeiro contato que eu tive realmente, né, com esses eventos a mais que existem, né? Mas querendo ou não, no próprio centro, no próprio Jammu, na própria jornada que a gente faz, nos eventos que a gente faz, eu tento também trazer coisas de fora, então coisas que a gente vê em outros eventos, em outros congressos que a gente acaba visitando da faculdade, trazer pra gente. Então, por exemplo,
nos congressos de psiquiatria que eu vou também, que eu já fui muitas vezes também quando era pequeno e também continuei na faculdade. E são coisas que inovam e também mostram coisas diferentes para os calouros, né, também, para todo mundo que está entrando na faculdade. Eu acho que traz uma nova visão tanto da medicina, mas também quanto da área acadêmica, entendeu? Porque, querendo ou não, é diferente você ver um conteúdo X, né, na tutoria ou no próprio TBL, e você vê esse mesmo conteúdo aplicado em outra forma, aplicado numa palestra, aplicado numa mesa redonda, você vendo as pessoas discutindo sobre isso aí também. Bom, e aí que a gente entrou nesse papo de congressos, tudo, vocês acham que é essencial já desde o início a gente começar a frequentar congresso, começar a frequentar simpósio, porque quando a gente entra, vem assim um bombardeio de eventos, de coisas pra gente participar, e a gente fica até mais perdido às vezes do que guiado em relação ao que a gente precisa fazer. Então, o que vocês orientam, principalmente vocês dois, né, que já estão mais tempo ali no curso e estão sempre à frente dessa parte de orientação dos novos acadêmicos? Eu sempre, desde o começo, eu fui a pessoa, assim, tem a pessoa aqui e tem eu. Então eu sempre tive a oportunidade, eu vou em congresso, tudo. Em congresso de cardiologia, pergunto se eu sei algumas coisas. Não sei, eu ia lá ficar mais perdido do que eu já estava. Mas, assim, para que a gente vai nesses congressos? Pra gente saber que nem tudo é só o livro. Não vai chegar um paciente lá na sua unidade de saúde, você vai olhar e falar assim, é a capa do livro, é igualzinho. Não. Uma vez ele vai ter uma patologia diferente, ele vai ter um sintoma diferente. E nesses congressos, a gente vai ter como se fosse uma associação ali daquela doença e o que ela pode apresentar em vários sintomas. Às vezes ela cursa com um tal sintoma, às vezes ela cursa com tal. Não é igual do livro. Então, nessa oportunidade de congresso, eu sempre falo, quem tiver oportunidade, vá. Mesmo que não entenda, anote algumas coisas, por conta que você está agregando conhecimento para você. E além disso, por conta que, como no primeiro, eu acabei agora o ciclo básico, estou indo para o ciclo clínico agora. Então, para mim, vai agregar muito agora a particularidade de ir em congresso, por conta que eu vou conseguir assemelhar mais o meu conhecimento do que antes do ciclo básico. Porque o ciclo básico, eu tinha que saber o porquê daquilo, porquê da fisiologia. Agora no ciclo clínico eu tenho que saber o porquê daquela. Como exemplo, tem até o Dr. André Domingos, ele falou, se você não saber a fisiologia, você não vai saber a fisiopatologia daquilo. Então, às vezes no congresso você consegue assemelhar essas coisas, vão trazer novidades para você, que você pode até associar. Às vezes você está como exemplo, tem muitos tutores que é do PBL, TBL, que oferecem plantão para você acompanhar. E às vezes você está lá e você viu uma atualização daquele quadro. Então você pode falar, professor, teve tal coisa que atualizou. Então essas oportunidades de congresso eu acho que é muito bom participar desde cedo para ir assegurando conhecimento dentro do semestre. Uma coisa bacana também de falar, que você comentou agora em relação aos congressos, já desde o início, né, como que funciona isso para a pontuação na prova de residência. Acho que o Budi vai estar um pouco mais conectado com isso, mas para o pessoal entender, né? A gente, assim que finaliza o curso de medicina, geralmente a gente presta uma prova de especialidades ali e tenta entrar para a residência, que vai ser onde você vai nichar um pouco mais a sua prática médica e estudar aquilo que você realmente tem mais interesse em se aprofundar, né? E, bom, além dessa prova teórica que ajuda para você entrar na residência, existem a avaliação de currículo. E essa avaliação de currículo é sempre bom a gente estar antenado desde o início do curso, porque ela auxilia muito, né? E muitas vezes deixa até pessoas de fora que, por exemplo, foram muito bem na prova teórica, mas por não terem dado uma devida atenção a essa parte do currículo, deixaram isso um pouco de lado, né? Como que você enxerga essa parte de horas acadêmicas? Existe ainda uma maneira muito bacana de conseguir arrecadar essas horas dentro da faculdade? Como que funciona? Eu acho que assim, você tem que fazer o que você gosta, entendeu? E um pouquinho do que você não gosta. Por quê? Querendo ou não, dá tempo de você fazer tudo durante o curso, entendeu? Você consegue fazer iniciação científica, consegue participar da atlética, consegue participar de eventos de jornada do centro acadêmico, de tudo, FMCA também, entendeu? O principal é o quê? Você tem que focar no que você quer, entendeu? No caso que você está comentando, João, sobre a parte do currículo, né, da parte da residência. Então, assim, você faz a prova e depois disso você tem
uns pontos a mais que são somados dependendo de coisas que você fez durante a faculdade. Entendeu? Então, por exemplo, você participou de ligas acadêmicas, participou de iniciação científica, publicou um artigo, entendeu? Então, são coisas que você pode ir fazendo de pouquinho em pouquinho na faculdade sem se desgastar, entendeu? E que lá no final, porque são 6 anos, né? Então dá tempo. Então lá no final você vai ter um currículo bem fechado, bonito, e que você não vai ter se desgastado para aquilo, entendeu? O principal, para mim, da faculdade em si é o estresse que a faculdade pode acabar ocasionando na gente, entendeu? Então, saber lidar com isso, entendeu? E conseguir conciliar no que você quer. Por exemplo, eu quero passar em tal local. Então, em tal local, conta mais para a prova de residência, na área de currículo, conta mais em iniciação científica. Geralmente conta bastante em vários locais isso. Então, por mais que eu não goste muito de pesquisa, vou me forçar um pouquinho mais a fazer isso, que vai ser bacana, vai ser bom para mim no futuro. E, tem outra coisa que também conta aí, não conta tanto, mas conta, que é a liga acadêmica, por exemplo. Putz, eu gosto de liga acadêmica, né? Eu gosto de tal área que eu quero seguir. Não, vou fazer essa liga, entendeu? É uma coisa boa para você vai aprender mais sobre aquela área que você conhece, que você vai conhecer ainda mais, né? Não. Você vai entender se aquela área realmente é para você, não é também. Que é uma coisa que você também tem que pensar, tipo assim, vou excluir as coisas que eu não quero durante a faculdade e no final eu vou meio que ter o norte do que eu acabo querendo, né, para poder fazer de residência, né? Mas você fazendo essas coisinhas de pouquinho em pouquinho e seguindo o que você quer realmente, entendeu? Tanto de interesses, né, acadêmicos em si, eu quero estudar tal tipo de coisa, quero estudar sobre sistema nervoso, quero estudar sobre o sistema cardiovascular, entendeu? Então vou para ligas disso, faço trabalhos científicos disso, entendeu? Então você consegue auxiliar. Você não gosta tanto de pesquisa, mas eu gosto muito da área de psiquiatria. Então vou fazer uma pesquisa sobre psiquiatria. Motiva mais e ainda ajuda para residência, entendeu? Então também trabalhar isso. Né? Pô, legal. E, uma coisa maneira que você comentou foi essa questão de que a faculdade ela precisa ser mais somente do que aquilo que está na grade curricular e aquilo que a gente precisa ficar a todo momento caçando ponto para residência lá na frente, senão a gente acaba pirando, né? E, uma das coisas bacanas que tem dentro da Atlética pra gente esparecer um pouco uma coisa que tem dentro da faculdade é a própria Atlética, que o Rodrigo, inclusive, é diretor de sinuca, né? Isso. E estagiário de futsal. Isso. E como que funciona a Atlética, cara? Dá uma palhinha aí de como que é lá dentro. Cara, acho que foi um dos locais que eu fui mais bem recebido e acolhido, foi a Atlética. O pessoal te trata de uma forma espetacular. Eu desde sempre joguei bola, então é algo que eu sempre quis participar quando eu entrasse na faculdade. E desde então eu fiz muitas amizades. Amizades que eu nem achei que talvez poderiam ser importantes, sabe? Foram me ajudando, inclusive o Budib eu conheci também através da Atlética. E ali por diante a gente vai intermédio, coisas do tipo, vai fazendo mais amizades, cada vez a parceria aumentando. E uma coisa boa é que você tá levando pessoas para uma prática de esporte, né? Um esporte físico que ajuda na saúde, né? Então, eu acho que é uma coisa muito benéfica para a faculdade e para os acadêmicos. E aí me chamaram para participar aí como ser diretor, e aí eu topei na hora e tamo junto. Pô, que bacana. E, dentro da Atlética a gente entra num papo muito bacana que é o equilíbrio que a gente consegue realmente, né? Muita gente acha que quando entra, já muito por conta da família, dos amigos que são de fora da área e não conhecem muito bem realmente como funciona dentro, vão botando pressão e medo e aterrorizando e dizendo assim, não, cara, você vai ter que entrar, é só estudo, é só tutoria, é só debruçar em cima do livro. E a gente sabe que na prática mesmo não precisa ser assim, né? Acaba sendo em muitos casos, mas não precisa. Então, Samuca, vamos lá, dá um exemplo aí, cara. Tem como conciliar? Festa, atividade física, o estudo, sim, desempenhar bem na faculdade, mas com outras áreas da sua vida? Tem. Eu demorei para conciliar, mas eu consegui. Agora eu posso dizer que eu consigo. Primeiro semestre é aquele semestre que todo mundo botou medo. Na primeira semana de aula, eu olhei pro a minha sorte é que eu moro aqui com meu pai e com minha mãe, tipo assim, não tive que fazer faculdade fora. Mas eu olhei pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, eu não quero mais. Porque eu falei assim, eu não dou conta. Porque de repente eu cheguei lá, falei assim, cadê a aula? Não tem aula, é você e você. Falei assim, aí na primeira semana eu falei assim, não aguento mais. Aí eu fui começando a tentar entender o conteúdo, aí a gente vai conciliando. O primeiro semestre eu quase não pratiquei exercício físico, nada. Uma coisa que me prejudicou muito.
Assim, eu não conseguia fazer nada, porque eu me sentia cansado. Eu só esperava as férias, só para descansar um pouco. E agora, eu avaliando o meu primeiro semestre, agora entrando pro quinto, eu acho que eu consigo, tem como fazer mais essas em festa de turma, ir nas festas caloradas, que é a nossa Início Fest e tudo. Então, tem como. Hoje, se você me perguntasse para mim, na hora que eu entrei na faculdade, eu ia falar pra você, não tem como. Porque eu tava começando a ficar doido lá dentro. Eu falei assim, aí eu mantive a calma, falei assim, se as pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir, né? Então a gente começa a dar o jeito, aquele jeitinho brasileiro nosso. Então a gente vai dar tentar auxiliar em alguma coisa, vai fazer alguma coisa que gosta. Um exemplo, eu gosto bastante, assim, eu tô agora entrando pros esportes da atlética, tudo, indo handball, essas coisas tudo. Mas eu gostava de estudar. Era uma coisa que era minha. Eu sempre gostei de estudar, então eu sempre tentei manter esse foco, tudo. Então para mim era uma coisa que me aliviava. E eu sempre preconizava para mim que num sábado eu não iria estudar. Eu ia ficar descansando, ia ver as coisas tudo. E no domingo eu voltava. Por conta, senão você se sobrecarrega e você acaba prejudicando o seu ambiente. Não só, como exemplo, como eu moro com meu pai e com minha mãe, tem hora que, tipo assim, o ambiente da minha faculdade está muito estressante. E eu acabo trazendo esse ambiente estressante para dentro de casa. É uma coisa que acaba prejudicando você e também quem está convivendo com você. Que tem hora que você está estressado, que você não quer ver mais nada. Então, ir conciliando, quem puder, tipo assim, fazer acompanhamento, tipo assim, para auxiliar. Por conta que na faculdade a gente sempre vai tentar auxiliar também. Como exemplo, eu sempre tento auxiliar o pessoal nessa maneira. Assim, tranquilizar, que não é um bicho de 7 cabeças. Como exemplo, a gente tinha um módulo no segundo semestre que era o Mecanismo de Agressão e Defesa, o MAD. Aí, na hora que eu entrei, quem saiu de SUS, abrangência, então era um módulo tranquilo, não tinha nada. Então, aí você vai pra MAD, o cara falou assim pra mim, esse módulo é impossível. E eu falei, e entrou na minha pilha, eu virava à noite, porque a tutoria era de manhã ainda, então eu virava à noite. Aí depois que passou tudo, eu falei assim, não é impossível. Depois disso, nada é impossível. Então a gente tenta sempre minimizar. Assim, eu não tento, hoje em dia, antes, quando era a prova na sexta-feira de manhã, eu virava quinta-feira a noite inteira estudando para ir para a prova. Hoje em dia eu dou o meu máximo, tento sempre todo dia revisar alguma coisa. Terminei a tutoria, estou naquele tempinho livre, o que eu faço? Eu tento revisar um pouquinho a matéria que eu vi hoje. Hoje em dia eu estou preconizando mais para ir para academia de medicina, onde tiver horário, tá bom. Se tiver de madrugada, a gente vai de madrugada. Então, hoje em dia eu posso falar para você, João, que dá pra gente conciliar tudo. Dá pra gente conciliar bem. Eu acho que, assim, duas coisas bacanas, né, que a gente consegue para conciliar tudo, já fazendo um merchan dos dois mundos, pela IFMSA, que quando o pessoal entra ali, a gente tem vários eixos dentro da IF, né? Por exemplo, tem o eixo de atividades, que é um dos comitês do qual eu sou diretor, que é o de Educação Médica. A gente tem o de Saúde Pública, tem de Direitos Sexuais e Reprodutivos, tem de Direitos Humanos e Paz. E dentro desses eixos, a gente já elabora ali vários eventos, congressos, jornadas, inclusive o Joscamed, falando de novo, que é o que a gente vai ter agora dia 22, 23 e 24 de fevereiro, que a gente vai aprofundar mais nos papos que a gente está conversando aqui. Enfim, são N atividades que a gente vai estar realizando e que podem ajudar você a já adquirir currículo desde agora, adquirir essas horas, ter experiência em diversas áreas, ter contato com diferentes áreas da própria medicina, do estudo, ter contato com os pacientes de uma maneira diferente. E também de adquirir responsabilidades, né? Que entra naquela parte de habilidades interpessoais, organização, coisas que a gente que são importantes, que a gente acaba não tendo na grade curricular, mas que são essenciais para que a gente consiga lidar com o curso no decorrer ali dos semestres, né? E, bom, na parte de atividade física, é muito interessante a gente tentar conciliar com a atlética, porque a própria atlética já oferece alguns horários específicos de diversos esportes em horários que se encaixam com quase todo mundo, que é para o pessoal realmente conseguir participar. Até, inclusive, se eu não me engano, a associação
tá aberta, né, Rodrigo? Tá E aí, bom, quem quiser se associar aí, já fazer parte do Lobão, ficar disponível, ter acesso aí É um merchan já, né? Porque ciência social não tem treino, hein, gurizada? Vamos pra cima. Associar, ajuda nós. E como é que funciona, então? O pessoal se associa e tem acesso ao quê? Ó, basicamente, você se associando à Atlética, você tem desconto em muitos produtos da lojinha, né? Vários produtos aí que o pessoal quer, corta-vento, tirante, caneca, coisa do tipo. E basicamente, às vezes, 50% de desconto. E para você poder participar dos treinos, tem que se associar porque a Atlética tem um custo. E, basicamente, nós não conseguimos ajuda de muitas pessoas. Então, quando você se associa, você ajuda nós a custear tanto esses esportes, as quadras, os locais, coisas do tipo, e tentar dar um desconto para vocês nos produtos que nós fazemos. Basicamente isso. E assim, só dando um norte pra vocês, né? Não é muito por esse lado que é bacana de entrar na Atlética, mas querendo ou não, é uma vantagem que já tá presente. Eu sou um dos diretores da natação hoje em dia também, e por exemplo, se você vai analisar ali em torno, os espaços aqui em volta, para você fazer 2 treinos na semana, chega em torno ali da mensalidade de 250 até 300 reais. Então assim, acaba sendo algo inviável pra gente que já tá arcando com custo dentro da universidade, essa parte de estudo. E pela Atlética, né, se você faz a divisão ali, valendo pelo semestre, acaba ficando algo abaixo de 30 reais por mês para você praticar todo o esporte. Eu não sei tudo que tem, aí você me ajuda, mas acho que é basquete, natação, atletismo, futsal, vôlei, handball, peteca, tem sinuca, tem a tênis de bateria mesa. também. bateria, verdade, tem a bateria pra quem... Tem bastante coisa. Então- E é tudo masculino e feminino, tem pros dois. E você pode participar de quanto você quiser, não tem limite, né? Desde que cabe no seu horário, à vontade. Você conseguindo se organizar, tem até gente que é poliatleta, participa de todos, né? Basicamente. Bom, só voltando então um pouquinho agora, uma coisa bacana que foi o Budib que comentou são sobre os ciclos dentro da universidade, né? A gente tem ciclo básico, ciclo clínico e o internato. Então, o curso de medicina ele funciona dividido em 12 semestres, né? 6 anos. E aí, em 4 semestres ou 2 anos, a gente tem o ciclo básico, que são esses semestres iniciais, onde a gente vai ver toda essa parte que o Samuco comentou, né, Samuco? Essa parte inicial, realmente, que vai dar o alicerce para a gente conseguir trazer essa aplicação no paciente, na clínica. E aí a gente tem depois esses 2 anos ali do meio, que vão ser o ciclo clínico, e dentro do ciclo clínico a gente vai trazer essa aplicabilidade daquilo que a gente estudou, tá certo? Certo. Vai me corrigindo aí. E depois, nos 2 últimos finais, a gente tem o internato, que é basicamente como se fosse o estágio imersivo mesmo da medicina, né? Bom, parte do ciclo básico, todo mundo que está entrando agora já vai vivenciar muito, sabe que é muita matéria, estudismo. O ciclo clínico, você que já está nele, como é que funciona, como que funciona a rotina, vocês já começam a fazer plantão desde agora, como que é? Então, João, essa parte do plantão ainda não. Ainda mais para o pessoal que já está no internato, tudo. Você pode acompanhar esses plantões, tudo, mas com médico, tudo por fora. O ciclo clínico, basicamente, como a gente já viu no ciclo básico, a parte da fisiologia inteira, como que funciona cada coisa, no ciclo clínico você vai aplicar isso. Então, se você não tiver uma base boa da fisiologia, quando chegar na fisiopatologia você não vai entender muito. Então tem que ter essa base boa. Eles sempre falam, todos os professores bem falar nos módulos, tem que ter uma base boa para conseguir conciliar na parte da clínica. E não é à toa que agora no próprio HM, nas anamneses, a gente começa já a fazer hipótese diagnóstica. Então a gente senta no grupinho, dependendo do preceptor, senta no grupinho e começa a falar, minha hipótese é essa. Mas por quê? Aí ele fala que não, tá errado. Mas por que tá errado? Ele vai explicar sinal, sintoma, o que você deve ser feito. Então é uma base boa até para depois você ir pro internato. Porque no internato é você que vai administrar consulta, tudo. Você não vai ter aquele apoio. Então você tem que começar aos poucos e vendo. Eu sempre tento ver um pouco do sinal, sintoma. Agora, tipo assim, um livro muito bom, que é até pro HM inteiro, que é o Semiologia do Porto. Tipo assim, que é tudo, é fantástico dessa parte, pra gente saber como que a gente vai conduzir uma consulta, tudo. Então, é interessante, nessa parte do ciclo clínico agora, por exemplo, no 5º semestre, se eu não me engano, a gente começa com a parte de dor, que é onde a gente vai ver um conteúdo de percepção um pouquinho, a gente vai ter dor abdominal, que é mais a parte de gastro, né, tudo, e febre, que febre que vai englobar tudo, a parte clínica totalmente.
Então, em torno do quinto, sexto, sétimo e oitavo vai ser essa parte mais pra gente detalhar a clínica e criar o nosso raciocínio de diagnóstico, a gente já tem em mente para auxiliar no internato. Ah, bacana. Rodrigo, me ajuda então a explicar então, só para o pessoal entender essas diferenças, né? A gente continua tendo tutoria até antes de entrar no internato, né? Mas como que funciona a tutoria? A gente se reúne ali em 10, 12 pessoas. Dentro dessas 10, 12 pessoas, nós vamos ter uma pessoa que vai ficar como relator, que é no quadro, anotando, fazendo um resumo de tudo que acontece e do que é falado na tutoria. Uma pessoa que coordena a tutoria, né, que é para evitar que um fique falando em cima do outro ou que uma pessoa que não fala tanto acabe sendo ali chamada para expor um pouco mais daquilo que estudou, né? Porque isso, querendo ou não, é o que acontece muito no PBL, né? Você entra de encontro para sair da sua zona de conforto e quem não fala muito, às vezes tem que se esforçar um pouco ali para trabalhar essa oratória e desenvolver um pouco mais dessa questão de aprender a falar. E também quem é um pouco mais falante, né, e já é mais comunicativo, tem que exercer um pouco esse autocontrole para conseguir dar espaço para as pessoas que estão ali na mesa junto com ele exporem aquilo que estudaram, né? Porque o que acontece bastante é que quem está ali também estudou, só que muitas vezes tem essa dificuldade de expor aquilo que adquiriu de conhecimento em casa para levar ali na tutoria. Que dica que vocês têm aí para melhorar essa questão da oratória? Vocês acham que tem algum método mais interessante para quem é mais tímido conseguir se soltar um pouco mais e expor aquilo que trouxe de conhecimento na tutoria? Acho que depende da pessoa, tipo assim. Pessoa que, para ela conseguir falar, tem que se sentir segura com o que ela tá falando, então tem que estudar mais. E não é só estudar mais, mas estudar de uma melhor qualidade. Então a pessoa tem que aprender como que ela aprende. Então ela aprende melhor vendo o livro, tipo assim, lendo, né, escrevendo, escutando. Se o aprendizado dela é mais visual, mais auditivo, entendeu? Ou oral, tipo assim, ela fala, né, e daí ela consegue lembrar do que ela tá falando, né, do conteúdo que ela tá estudando. E não só isso daí também, mas pensar na tutoria como algo mais leve, pensar como se fosse uma discussão mesmo, tá? Você e seu colega num grupo de estudo e discutindo aquele caso, né? Discutindo tanto a parte da fisiologia quanto a parte da patológica, né, por exemplo. E uma coisa que ajuda também bastante isso é estudar em grupo. Então, por exemplo, as pessoas que acabam estudando em grupo, elas já conseguem comunicar melhor umas com as outras. Então você vai estar lá com seu amigo, você fala assim, estudei isso aqui. Aí a pessoa fala, nossa, não entendi, me explica. Você vai lá e explica para ela. Então a explicação para o outro, eu sou um suspeito de falar porque eu dou aula para os calouros desde o início da faculdade. Então desde o meu segundo semestre eu dou aula para quem era calouro meu, né? Então acho que também as aulas também me ajudaram a tanto ter maior domínio, né, dos conteúdos, né, por exemplo, quanto também de você conseguir passar para o outro o que você está pensando, entendeu? Então não focar muito, não desesperar tanto assim, mas pensar que é mais uma conversa, entendeu? Então você está expondo o que você estudou para o outro e escutando o que o outro também passou para você e tentar raciocinar sobre aquilo. Pô, não sei o que você acha, mas eu acho que uma das coisas que também me ajudou muito foi a autoexplicação. Então, às vezes eu estudava aquilo ali em casa e falava, pô, pra quem que eu vou explicar isso, né? Minha mãe não vai aguentar ouvir eu falando disso daqui. Meu pai também não tem tempo pra me escutar, minha namorada não vai nem querer saber do que eu tô falando. Se eu explicar pro cachorro, ele não vai dar retorno. Então, eu comecei a gravar aquilo que eu tava falando, né? E escutar depois pra ver se aquilo que eu tava falando tinha sentido. Porque muitas vezes quando a gente tá falando, a gente tá ali, né, num flow único e fala assim, pô, não, isso aqui tá certo, é isso que eu estudei, é isso que... E só vai ali mandando tudo que você consegue de palavras, né? Se você escuta aquilo depois, você consegue perceber e notar se teve algum erro, se tem alguma coisa que você está falando, algum conceito que você está confundindo. Isso pode te ajudar depois a levar para a tutoria com um pouco mais de propriedade, né? Deixar algo mais tranquilo. E em relação a também esse início, uma coisa que é dúvida para quase todo mundo é o que comprar, né? Pô, será que já de cara já tem que comprar todos os livros, já tem que comprar jaleco, já tem que comprar esteto, os materiais que a gente vai utilizar em habilidades médicas? O que vai precisar logo de início, né? Pô, Rodrigão, você que já está mais perto desse início, já esclarece aí pro pessoal o que de início é assim, essencial. Cara, eu que fiz o semestre passado, foi o meu primeiro e tal, o que foi mais necessário para mim foi o jaleco. O esteto eu já tinha comprado, mas eu usei só na nossa aula de HPH, que no caso é o HM de vocês, né, habilidades médicas, mas na maioria das vezes eles davam um estetoscópio
deles pra gente usar. A gente quase nunca usava o nosso. E quando usava, às vezes, era uma turma de 5 pessoas e 2 tinham, então não é necessário, mas se puder, né, tá bom. E eu comprei o Signo também, só que o Signo, eles davam pra gente. Então, basicamente, da lista deles, a única coisa que eu acho necessário no momento comprar é o próprio jaleco, né? Porque nós precisamos dele para aula do laboratório de morfo, coisa do tipo. E o resto, acho que você vai passando o tempo, vai vendo se é necessário ou não. Mas de primeiro, eu acho que pode esperar um tempo e ir vencendo a faculdade e depois ver o que precisa. Até porque são uns materiais, assim, com valor um pouco elevado, né? Ainda mais que uma dica importante é que a gente não entre no desespero de já querer comprar tudo de uma vez, porque às vezes não tem o valor completo para comprar algo de uma boa qualidade, acaba caindo em um produto inferior. E assim, vamos lá, um exemplo, né, de estetoscópio que não é segredo para ninguém, não tem nem como fazer propaganda, porque os caras já são assim imensos a marca, né? Que é o Lithium, que é realmente assim, em questão de marcas, é algo que tem uma excelente qualidade e é aquilo que se a gente compra uma vez, ele já fica ali perdurando até por boa parte da sua carreira, até como formado, né? Então é bacana, às vezes, a gente fazer isso que o Rodrigo falou, esperar um pouco para ter o valor cheio e investir em um material de uma boa qualidade para não ter que depois ficar sofrendo com materiais de qualidade inferior, né? Bom, Saúl Kibudip, cara, o que vocês acham dessa questão de livros? Tem algum livro que é muito específico? Pô, um Guyton já de início, será que vale a pena comprar? Algum de anatomia ali? O que vocês acham interessante de início ou vocês acham que não precisa? João, depende bastante, porque agora, como a gente está falando de uma modalidade digital, então hoje em dia a gente tem os livros todos na palma da nossa mão. Então a gente consegue tem gente já que tem tablet, então fica mais fácil. Abre, já coloca assim no tablet e vai puxando com marca-texto lá do tablet mesmo. Como exemplo, eu agora comecei a aderir mais a livro digital, porque antes, no primeiro e segundo semestre, eu só pegava livro físico, eu ia lá na biblioteca e saía com um livro, quase de 400 páginas na mão, carregando pela faculdade inteira. 5 livros, 700 quilos e uma nas costas. Nossa senhora! Aí tinha dia que eu esqueci de renovar o livro, eu tinha que levar de novo o livro lá pra cima. Então comecei a aderir mais a essa parte do livro digital, me rendi também a parte do tablet, que antes no meu era tudo manuscrito, tudo. Agora eu tô indo mais pro tablet por conta que é uma facilidade que na faculdade facilita bastante. Então você pode levar seus resumos, fazer tudo. Então auxilia bastante. Então depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que eu sei que depende mais do livro físico, que gosta. Mas eu indico muito mais o digital, que você consegue ter vários acessos num dia. E até, se eu não me engano, a gente tem, na própria plataforma da Uniderp, a gente tem aquela biblioteca digital, né? Que tem acesso a vários livros. Alguns, às vezes, faltam, mas assim, pelo menos dentro do que a gente tem disponível ali, do que a gente precisa estudar para os módulos, acho que já supre bastante a necessidade, né? No próprio Morfo nosso, lá do CME, a gente tem vários livros para pegar emprestado, para usar lá na hora. Na biblioteca a gente tem também vários livros. Então, acho que comprar em si vai depender muito de você, entendeu? Se você tem dinheiro, assim, quer gastar dinheiro de um livro que você gosta, entendeu? Eu gosto de tal área, eu vou gastar um livro nessa área que eu acho que é importante pra mim, entendeu? Ou eu gosto de aprender anatomia, eu vou gastar um livro no Sobota, no Nether, alguma outra coisa, tudo bem. Mas eu acho que, hoje em dia, ainda mais que o Samuel comentou sobre a parte do meio digital, eu acho que não precisa gastar, entendeu? Dá pra você juntar dinheiro e comprar um Lithium, por exemplo, um estetoscópio melhor que, por exemplo, o meu é o mesmo desde o início da faculdade. Então eu tô com o mesmo Lithium, eu já consertei ele algumas vezes assim, né, dei umas gambiarras nele, mas de qualquer forma você leva ele pra vida. Então, melhor você despender dinheiro em outras coisas do que, acho que, nos livros em si. Acho que não precisa tanto assim. A não ser que você realmente queira, não, quero esse livro aqui pra ter pra mim, beleza, mas só isso. Inclusive num tablet, por exemplo, às vezes um tablet às vezes é muito melhor que outras coisas, né? Porque, por exemplo, a maioria dos livros que eu uso é no grupo do Samuel de auxílio lá, que eu mando mensagem, alguém tem instalar o livro? A molecada manda e a gente abre o PDF, entendeu? E assim, facilita bastante, né? Porque, pô, às vezes um valor que você pagaria num livro ali original, você consegue ali uma promoção, ali um tablet muito bom, né? Ótimo, que você vai conseguir utilizar ali por bastante tempo e vai auxiliar bastante em todas as partes da universidade, né? Notebook, cara, eu sou mais adepto do notebook, porque assim, particularmente eu já trabalho com outras coisas ali, então eu consigo utilizar ele e às vezes
por ter uma bateria maior e por ter mais funções, eu prefiro. Então, eu gostaria de sugerir que, caso quem tiver condição aí, investir no notebook também ou num tablet, porque assim, vai ajudar muito mais do que você querer investir na parte de livros, né? Bom, e como é que funciona essa parte de investimento adequado? Pô, Budib, qual que é essa diferença aí que o pessoal vai ter? Será que é igual no cursinho, que pode ir com a roupa que quer? Que tipo de roupa que tem que usar mais ali? Principalmente durante aquelas atividades que são mais rígidas, né? Igual a habilidade médica. Olha que eu sou meio suspeito, tá? Eu andava na faculdade de chinelo e short. Na faculdade inteira, chinelo, short e blusa atlética. Mas, cara, quando a gente chega em ambientes específicos, você tem que se portar de maneira diferente. Isso aí que você vai começar a ver como que funciona, né? Porque, por exemplo, você chega lá no Pinesc, que é no postinho seu, por exemplo, que é uma postinho de unidade básica de saúde, né? De saúde da família. Você tem que estar com um sapato fechado, né? Calça sem ser rasgada, uma blusa normal também e o jaleco, né? Bonitinho. Então, isso daí é o básico que você vai ter que usar em ambientes, por exemplo, no hospitalar, na parte do HM. Não né? pode adorno, né? Não pode adorno também. E você vai entendendo de pouquinho em pouquinho por que é isso, entendeu? Além dos brincos e os adornos, essas coisas que é para diminuir, né, infecções, né, aumentar a biossegurança que você tem, mas também a forma como você se mostra para o paciente, entendeu? Querendo ou não, por mais que você seja calouro, tá, no primeiro semestre agora, você é visto muitas vezes como parte daquela equipe de saúde, muitas vezes também como médico. Então, a forma como a população vai te ver é diferente também. Então, você tem que se portar de uma maneira adequada também ao ambiente. Então, você tem que conversar com o paciente com cordialidade, essas coisas, mas, assim, se adequar também ao ambiente na própria investimento, né? Agora, nos outros lugares, tanto faz, gente. Pode ir para a faculdade assistir alguma aula. Tem professores que eu não gosto realmente, que são mais antigos, mas, assim, pode assistir chinelo, short, entendeu? Blusa da Atlética, que eu usava de monte também. Porque, querendo ou não, isso daí é o seu dia a dia, entendeu? Então, eu acho que dá para você conciliar bem, dependendo de como você usa. Beleza. Cara, a gente está entrando ali nos 15 minutinhos finais que a gente tem para continuar nosso papo, né? E eu queria retomar um pouquinho sobre até essa questão de currículo para residência e de experiências que a gente pode ter dentro da universidade mesmo, né? O Samuca participa de um grupo de estudos, que é uma das maneiras que a gente tem de participar de publicações, né? Só que dentro da própria FMSA também a gente tem um eixo de pesquisas que é específico para isso e a gente tem ali um auxílio para todo mundo que tiver interesse em fazer publicações de diversas áreas que você tiver interesse, né? Tudo questão de você entrar em contato com a nossa diretora de pesquisa e demonstrar o interesse na área que você quer. A gente faz ali aquele meio termo para conseguir orientador, e aí você consegue encontrar algum congresso, um edital específico que você precisa fazer uma publicação. Às vezes até uma revisão de artigo ali um pouco mais simples, né? Já é para a pessoa introduzir e começar a ter mais contato com essa parte de pesquisa. Como que funciona no grupo de pesquisa que você participa? O grupo de pesquisa, o GPITS, que é o grupo de interface da tecnologia na área da saúde, foi um convite que a gente teve do professor Eli Everson, que ele estava montando um grupo, ele, o Dr. Rodrigo Trentin. Então a gente montou esse grupo aqui, onde a gente faz a parte do segundo semestre, que eu acho que o João passou, que foi pela avaliação digital do HM2. A gente, eu faço parte do eixo da avaliação digital, ou seja, o meu artigo ele se baseia nisso. E como que a tecnologia auxilia na área da saúde nesses momentos. Então, a gente baseia nisso. A gente tem bastante oportunidade. Como exemplo, teve o do nosso grupo que apresentou no congresso da Croton, tudo. Teve as meninas do grupo da História da Medicina, que foram lá da USP, se eu não me engano, por conta desse grupo de pesquisa. Então, é uma das áreas que auxilia bastante. Não só para o seu conhecimento, mas também para o seu currículo acadêmico. Então, sempre vai ter um edital que vai abrir dos grupos de pesquisa. Todo ano a gente abre esses edital porque sempre necessita de participante. E também, como a própria FMSA é fantástica para essa parte da pesquisa, porque é só você solicitar, você vai conseguir um orientador. Sempre tem professor que está precisando de 3 pessoas para finalizar o projeto. E esse meio termo da FMSA fazer é fantástico para auxiliar e a gente sair já com mais um, porque o nosso objetivo é sair com um artigo publicado, que é o objetivo do HG, do seu também, que eu esqueci agora o nome. CETESC. E então a gente tem esse objetivo de sair com um artigo publicado, mas quanto mais você publicar,
a pontuação da residência também aumenta, cada artigo que você publica. Tudo. Então é interessante sempre participar, sempre ir atrás. Lembrando que, tipo assim, se você ficar parado, ninguém, camarão, a onda leva. Então você tem que ir atrás, você não pode ficar parado, porque nada vai cair na sua mão de mão beijada. Então você tem que ir atrás de um professor, você tem que ir atrás, ou você entra na IF, que é uma ótima oportunidade para você fazer publicação, tudo. Então por isso que é interessante sempre ir atrás dessa grupo de pesquisa ou outras oportunidades. Legal. Bom, vou aproveitar aqui que a gente está no finalzinho da gravação do episódio, né? A maioria das perguntas aqui do Instagram que a gente deixou, a gente abriu a caixinha. Inclusive, quem não segue a gente, vai lá no Instagram, tá? A gente sempre publica tudo da IFMSA por lá. O nosso nick é IFMSA Brasil _Uniderp. Então por lá, se você seguir, ativar aquele sininho de notificações em todas as publicações também, Story, Reels, postagem normal, você sempre vai saber de tudo que a gente está publicando. Processo seletivo que vai abrir esse ano agora também início, todos os eventos que a gente está colocando. A gente já está com um evento de carnaval que vai acontecer aí nesse início de ano muito bacana, que é do eixo do SCORA, que é dos direitos sexuais e reprodutivos. A gente tem também uma coisa que pouca gente sabe, mas é o eixo de intercâmbios nacionais e internacionais. Muita gente às vezes tem esse interesse, né, de viver essa experiência, né, de vivenciar essa experiência, e acaba não sabendo por onde, acaba indo por empresas privadas que cobram assim, um horror de caro, e dentro da própria universidade, na FMSA, a gente consegue fazer esse link e levar o pessoal para fora, ou até ter outras oportunidades aqui dentro do Brasil mesmo, em locais diferentes, e ter essa troca de cultura que é muito bacana. Então segue lá o nosso perfil e fica ligado em tudo que a gente está postando, porque vocês vão ter muita novidade por lá. Vocês querem divulgar o perfil pessoal de vocês também? Rodrigo, quer passar o seu perfil do Instagram? Sou diretor aí da Atlética, alguém precisar de alguma coisa, chama a gente. O meu é _Rodrigo.Teodoro com TH. É isso aí. O meu pessoal é Samuel_Moro 2181. E o que eu posto da minha vida acadêmica, o dia a dia, é eu sobrevivendo ao PBL. E o meu é Matheus_Buti. Também sigam o do Centro Acadêmico também, que é o CAMU. Né? É só pesquisar CAMU que aparece também para vocês. A gente sempre posta também as coisas quanto à divulgação para os acadêmicos, né? Inclusive, posso fazer um fechãozinho aqui? Pode. Inclusive, teremos uma Assembleia Geral, né, na próxima semana também, para que todos os acadêmicos vão também. É bacana isso. E assim, o podcast é da IFMSA Brasil Uniderp, a gente falou muito sobre a IFMSA aqui ao longo do episódio, só que uma coisa que a gente deixou de explicar é sobre o que de fato é a IFMSA, né? A IFMSA, ela é uma associação, ela é uma federação internacional das associações dos estudantes de medicina. É um nome bem complexo, mas basicamente, pela própria complexidade do nome, vocês entendem que é algo que engloba muitas coisas, muitas áreas, muitos eixos e muitos comitês, que é o que a gente tem dentro da própria federação e do comitê local aqui dentro. Então, para explicar melhor sobre isso, a gente vai ter que se debruçar um pouquinho mais. E, inclusive, esse é o tema do nosso próximo episódio. A gente vai ter alguns convidados muito especiais, que são, assim, foram bem marcantes no comitê local da Uniderp. E a gente só tá esquematizando certinho quando que vai ocorrer, mas a ideia é que a gente tenha sempre um episódio por mês, e aí a gente vai sempre notificando. Então vão lá, sigam o Instagram da IFMSA Brasil Uniderp, que a gente sempre vai estar publicando quando vai ser o próximo episódio, as atividades que vão estar rolando. Bom, e além disso, né, para a gente se aprofundar um pouco mais nos temas que estão aqui, existe muito mais coisa para a gente conseguir abordar, muito mais tema, muito assunto, muito conteúdo para a gente destrinchar, e por isso um episódio aqui de 1 horinha não ia ser o suficiente. Por isso que a gente, retomando no marketing aí, a gente vai ter o Joscamed, a jornada de sobrevivência do calouro na medicina, vai ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. A gente vai anunciar no Instagram, já segue lá, fica esperando que daqui a pouco abrem as inscrições. Lá a gente vai debruçar sobre tudo que a gente comentou aqui e mais um pouco, aprofundar bem mais, vai trazer convidados especiais de cada área específica, a gente vai abordar sobre N assuntos e vai ser muito especial para vocês, porque vai ter sorteio, vai ter brinde, vai ser algo muito bacana, a gente vai falar sobre participação social também, contribuição social da gente na faculdade, porque é algo que tem como a gente fazer, né? Um dos exemplos é a Liga do Circo e o próprio Comitê de Saúde Pública, que faz assim, várias ações, várias atividades, em que a gente consegue contribuir com essa maneira mais social e não apenas estar ali vivenciando a parte da medicina e atuar somente em algo voltado nichadamente para a saúde, né? A gente consegue ampliar isso bem mais. Bom, então,
Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o convite, Samuca, o Dib. Pô, foi um papo muito bacana, eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? Foi bom. Vai auxiliar bastante as pessoas que vão estar entrando. Então é só seguir o seu sonho, né? Não desistir jamais. Vai ter momentos sempre, todo mundo aqui já passou por esses momentos. Vai ter momentos que você vai estar triste e tudo, mas é sempre ser perseverante e vai dar tudo certo no final. Fechou. Espero que possa ter ajudado em alguma coisa aí. Fechou. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem chegado até aqui no nosso episódio. A gente, com o tempo, vai acertando alguns detalhes, vai incrementando mais um pouco aqui tudo que a gente conseguir no episódio. Mais pra frente, os cortes desse episódio eles vão ser postados lá no Instagram. E esse episódio gravado ele tá no YouTube, então comenta aqui deixa aqui nos comentários o que você achou, quais temas vocês querem que a gente aborde nos próximos episódios, se tem algum convidado específico, de preferência aqui de Campo Grande, para facilitar, né? Aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para facilitar a logística, mas senão a gente tenta o contato, né? E ver se dá certo de fazer o convite. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, por acompanharem até aqui e até a próxima!